Boa noite, pessoal que já está chegando. É uma alegria recebê-los nesta noite para esse tema tão bacana da nossa live, que será falar sobre impotência com o Pedro psicanalista. Então, sejam bem-vindos desde já. É uma alegria estar recebendo cada um aqui nessa noite, porque à medida que a gente vai meditando, a gente vai refletindo sobre alguns temas, a gente vai percebendo como a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo neste tempo de pandemia, que muitas vezes faz com que a gente se sinta meio que desesperado, meio que em pânico, né? Então, vai ser uma alegria muito grande estar com o Pedro nesta noite para a gente trabalhar esse tema tão importante falando sobre a impotência. Então, só mais um pouquinho, aguardando o Pedro que está para entrar, as pessoas que estão já conectando conosco aqui. Então sejam bem-vindos, obrigado a vocês que têm nos acompanhado nas outras lives, está sendo uma maravilha e com certeza o tema é muito produtivo e só tem a acrescentar aí em nossas vidas, né? Só aguardar o Pedro chegar aqui. Bastante pessoas chegando aqui. Obrigado pela participação de cada um. Obrigado pela participação, pela presença. Pedro já deve estar entrando, só mais um momentinho para quem está chegando aqui agora. Pedro já chegou. Só aguardando o Pedro aceitar para a gente iniciar então a nossa reflexão dessa noite. Pedro já enviou o convite para você. Deixa eu enviar novamente o convite para o Pedro. Pedro Francisco Molina. Pedro, mandei o convite para você aí. Clica aí, fazendo um favor, para aceitar. Pronto. Oi? Pedro, boa noite. Boa noite, eu estava atrapalhado aqui. Eu estava achando que você já tinha mandado o tal convite para me permitir, eu não achava onde. Ah, sim, mas faz parte da nossa vida, né? Eu sou craque nisso. Pedro, então, boa noite, seja bem-vindo. É uma Boa alegria noite. estar com você em mais uma live. E eu digo assim, a gente sempre tem partilhado isso, como essas lives têm sido boas, no sentido de iluminar as pessoas, de fazê-las refletir, principalmente nesse momento que parece que é tanta aflição, é tanto desespero por causa desta pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, é um tema assim, bem abrangente sobre a impotência e principalmente na psicanálise a gente acha ali uma boa fundamentação, talvez a melhor fundamentação de todas para trabalhar um assunto tão denso. Então, assim, só para a gente começar a nossa conversa, eu fui pesquisar a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra potência. Então, ela vem do latim, potentia, né, que em latim.
significa força, poder, autoridade, capacidade. E impotência significa a incapacidade de levar algo adiante, sem poder de força, fraco, sem a força de fazer algo, algo ineficaz. Então, assim, para iniciar essa conversa, buscando na teoria freudiana, Freud vai dizer assim que desde já a nossa infância, a gente já vai começando a viver fases da nossa vida, que ele classifica a fase oral, a fase anal, a fase fálica, depois a questão da latência, que são mecanismos que a gente vai vivendo desde cedo. E para isso, quando ele vai criar a sua teoria, ele vai falar sobre a questão da libido. Hoje a libido está muito em alta, principalmente para quem gosta de vender medicamento aí, né, suplementos. Mas qual que é o sentido de libido para Freud? Ele vai dizer, a libido é uma energia que ela pode produzir prazer ou desprazer. Então, essa energia ela se manifesta em nós desde cedo, né? Desde o momento que a gente vai vivendo o princípio do prazer e o princípio da realidade. O que seria isso? O princípio de prazer é aquilo que eu queria realizar. E o princípio de realidade justamente é aquilo que de repente eu não consegui realizar. Eu pensei uma coisa, mas a realidade foi outra. E aí sobrou ali esse resquício desta luta entre eu e aquilo que eu quero e a realidade que eu tenho que encarar. Então, a gente poderia dizer assim, às vezes a pessoa diz, eu tenho uma força externa muito forte, o cara é forte, ele pode trabalhar, ele tem tanta capacidade de pegar um peso muito grande, mas de repente dentro dele, emocionalmente falando, às vezes ele se sente fraco. Então, só para jogar aí o início da nossa conversa, o que você pode introduzir para nós dentro desse contexto da impotência, né? Então, Jesus, a impotência, ela está muitas vezes ancorado na dúvida que o indivíduo tem em relação à sua capacidade de realizar alguma coisa. Sim. E está relacionada à insegurança. Né? Muitas vezes a insegurança de realizar algo. E é um problema que vem de séculos a essa humanidade, desde o abandono do homem da floresta, em que ele assume essa condição social, todo esse desgaste social, todas as imposições das leis, enfim, das ordens que ele é obrigado a cumprir, ele vive um dilema dessa perda, desse instinto. Né? Ele se distancia disso, mas dentro dele ainda há a reminiscência dessa memória, e que às vezes ele não controla, que é aquela teoria do impulso, propriamente dita. Você entendeu? Agora, normalmente, a impotência, do ponto de vista da sexualidade, ela, às vezes, ela advém ali já do berço. Sim. Acompanhado com a castração, com as proibições. Para que o limite seja estabelecido dentro daquele abafamento do instinto da criança. Como a criança é id, ou seja, ela é permeada pela curiosidade, pelo novo, pelo tato. Ela não tem um superego formado. Ela ainda tem todo aquele instinto do animal humano aflorado no sentido desse desvelamento que representa o surgimento dela neste mundo. E muitas vezes a mãe, muitas vezes não preparada, e às vezes com excesso de zelo, ou às vezes no sentido de uma proteção maior, acaba tolhendo essa criança nas suas iniciativas. Observa que a Melanie Klein, ela trabalha os brinquedos para descobrir na criança uma fala silenciosa através da sua brincadeira. E ali revela hiatos e conflitos do relacionamento dessa criança com a mãe e o pai. Sim. Você percebe que nós estamos falando numa fase, muitas vezes, pré-verbal. Ainda numa situação de construção. Então, a gente observa que essas castrações, às vezes por excesso de zelo ou por uma suposta proteção, a criança é levada a certas proibições que vai despotencializando essa criança. Não vai permitindo ela a empreender. Muitas vezes, diante de um brinquedo, às vezes a quebra do brinquedo não significa apenas a destruição do brinquedo.
mas a curiosidade da forma, daquilo que se constitui. Ou, às vezes, até a curiosidade de se buscar como é que funciona esse mecanismo. E, às vezes, preocupada com o preço, com toda a condição financeira dada àquela criança, às vezes até renunciando a alguma coisa para que ela possa competir com os demais, né, naquela situação, ela proíbe muitas vezes a criança de ter esses avanços. Então você percebe que a impotência começa ali, onde você restringe o indivíduo a uma condição naquele momento e muitas vezes isso vai refletir no futuro. Né? Sabemos e quando Freud fala sobre essas fases da criança, né? A fase oral, fase anal, fase fálica, depois o período de latência, é possível a gente também imaginar que desde a fase oral, em que a criança está amamentando na mãe, já começa a haver esse tipo de castração de alguma maneira, em que a criança se sinta, naquele momento que ela está sendo amamentada, ela sendo castrada, ou seja, cortada naquele momento de prazer? Eu vou entrar num assunto delicado, porém fundamentado. Sim. Não é a quantidade de leite da mãe que vai satisfazer esta questão emocional da criança. Mas é a qualidade do leite que ela nutre. Não é a quantidade, mas a qualidade. Sim. Então, observa, esse despreparo que todos temos da reprodução, que é um tabu complicadíssimo, que a maior parte das pessoas são formadas pelo vizinho, pela escola, pelas reuniões dos meninos e assim por diante. Você vê que o homem ele vai para uma expectativa por um casamento ou por um relacionamento como se fosse o dom do saber. Sim, sim. Lacan, mas observa que a expectativa da menina, normalmente, é que ele tenha a experiência que possa iniciá-la, levando, vou dizer assim, a ela toda aquela expectativa que ela tem do mundo. Sim. E o homem só tem uma expectativa, não é o mundo, é a mulher. Sim, sim. Entendeu? Ele vai despreparado. É aí que começa o grande problema. Onde, numa geração passada e outras gerações que a gente não vai aqui mensurar, ou vai dividir em etapas, porque isso nos levaria a uma esquizofrenia de pensamento, mas observa que a maior parte de defloramento e de abuso sexual é na primeira relação do casamento ou daquele noivado pós-casamento. Em função dessa expectativa que a mulher tinha, né, hoje a coisa é diferente. Hoje, não que tenha mudado a qualidade, não é isso. Aumentou-se a permissividade e a curiosidade. Mas o despreparo é o mesmo. A decepção é a mesma. Então, nessa primeira situação, ali já sela um casamento dificultoso com uma série de problemas. A questão anorgástica da mulher está muito relacionada a essa condição primeira. Porque ela relaciona aquele momento como uma agressão. E dentro daquilo que se atribui à submissão e a forma com que a gente está constituído, essa posição da mulher no núcleo familiar, leva ela, muitas vezes, a um recolhimento e um desprazer. Sim. Os filhos depois passam a ser um problema, um incômodo durante o período, não mais aquela expectativa da reprodução, mas uma obrigação. Então, aí que começa a constituir a falta de potência desta humanidade, desta família, na questão reprodutiva, esse despreparo. E dentro do que você está dizendo, né, Pedro, essas experiências mal vividas no início do relacionamento, dentro do âmbito da sexualidade, talvez gere um desprazer tão grande que isso fica registrado, porque o homem tem uma maneira de ser biologicamente falando, e a mulher também tem uma maneira de ser. O homem, vamos dizer, ele é mais instintual, ele consegue obter assim todo um processo muito mais rápido do que a mulher, enquanto a mulher ela trabalha mais uma dimensão afetiva, né? E dentro desse contexto, me veio muito aqui, né, sobre essa questão da impotência. Por exemplo, desde cedo,
existe talvez uma cobrança, uma projeção dos pais em cima das crianças. Em que sentido? Uma tarefa que se dá para a criança fazer e às vezes ela não consegue realizar, ou ela acha que ela não conseguiu corresponder com os pais, ou dentro do processo educacional, às vezes uma nota que ela não alcançou, e de repente, como nós estávamos falando que esta questão da impotência ela já vem lá da infância e é carregada para a sua vida adulta, esses vários elementos de processo também colaboram de maneira real dentro desse processo depois na vida matrimonial? Sim, é o cotidiano. Observa Sim. aquela criança competitiva, por exemplo, que diante de um fracasso se recolhe e não consegue mais se desenvolver, porque ela tem uma expectativa de provar para o outro, ou no caso dos pais, na própria família, que ele é mais competente. Há muitos casos Sim. de aborto de pessoas, do ponto de vista da inteligência, pessoas Sim. inteligentíssimas, que não se arriscaram ao aprendizado pelo medo do fracasso. Isso também é uma impotência. Você entendeu? A impotência sexual, muitas vezes, como eu falei para você, depende muito dessa questão da educação, da formação, Sim. da iniciação dentro daquele contexto de higienização sexual, segundo o Reich, colocando as condições de forma natural, porque muitas vezes a ansiedade, a essa necessidade de autoafirmação, que muitas vezes o homem leva no seu bojo, naquela expectativa, leva ele ao fracasso. Observa. Tem uma frase interessante que eu notei aqui de Peter Altenberg, na verdade foi tirado do livro de Sticker, Wilhelm Stick. Esse livro Sim. sobre impotência masculina, é interessante que a abordagem sempre foi do ponto de vista do homem, não é isso? Sim, sim. E pouco se fala sobre a impotência da mulher. Que são duas coisas distintas, totalmente distintas, vou dizer assim, mas que levam à questão da impotência. E é interessante que ele diz o seguinte: o amor do homem é o mundo da mulher é o amor. Então, observa que já em 1920, que esse livro levou 47 anos para ser traduzido no Brasil. Sim, Olha sim. como ele está atual. A impotência é a enfermidade de nossa época. Sim. A ejaculação precoce já não é mais uma enfermidade, é um fenômeno da civilização. Então você percebe que esses problemas que foram sempre engavetados, quase que proibitivos, a gente vem trazendo há muitos anos, né? Dentro dessa sociedade. Então, a informação, esse avanço em que a gente pode hoje às 9 da noite concorrer com a novela da Globo, que ali é uma promiscuidade terrível, desperta só essa curiosidade, que deforma depois a situação, é como se fosse retroalimentar a desinformação e a curiosidade e a decepção. Observa, a gente toca num assunto com o intuito de higienização, de esclarecimento. Eu acho isso fundamental. Sim. Que a gente avance nesse sentido. E eu acredito, Pedro, que seja até isso a dificuldade que as pessoas têm de tocar nesse tema da impotência, porque quando você fala sobre a sexualidade, a primeira coisa, às vezes, que vem pela questão da nossa sociedade são piadas, são sentidos pejorativos. Então, eu acredito que seja uma das dificuldades muito grandes da pessoa ela conversar sobre o assunto, falar sobre essa dificuldade que ela enfrenta. Eu até marquei aqui, porque quando eu fiz a minha especialização em psicologia e sexualidade foi sobre esse tema. Então, uma das coisas mais difíceis, né, que eu anotava no meu trabalho é essa questão da disfunção erétil, do homem falar sobre isso, a vergonha sobre o assunto, de procurar uma ajuda psicológica ou de um urologista, o medo de ser ridicularizado, como eu falava há pouco. E dentro desse contexto, quando eu apresentei meu trabalho, eu apontava assim, a impotência ela está muito ligada à questão do poder de deliberar, a baixa autoestima, a antecipação de pensar, a perda e sentidos de culpa. A pessoa acaba se inferiorizando por não conseguir realizar suas atividades almejadas, então vai acontecendo uma desmotivação. Então, às vezes, não é apenas no aspecto biológico da coisa, mas às vezes as situações que cercam a pessoa
ela está criando aspectos ali, retirando esta força dela, gerando aquele desprazer que a gente falava no começo, entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Às vezes, tantas coisas que a pessoa está enfrentando ao seu redor, retira aquela força de Eros, dela viver, dela existir, que isso também, podemos dizer assim, é um dos grandes vilões que colabora aí dentro desse processo relacional que a pessoa possui, né? É o grau de exigência, né? Sim, sim. E a preocupação de se pagar a fatura da cobrança. Sim. A perversão e o desvirtuamento desta sexualidade, que buscou intensamente o prazer. Interessante que os primitivos, algumas tribos, na verdade, olha que interessante, dizia ele, a relação sexual de forma não reprodutiva levava ao enfraquecimento do guerreiro. Então, Sim. observa que eles atrelava essa questão dessa energia sexual a uma preservação daquele indivíduo durante o combate e durante a atividade tribal. E é interessante que o prazer civilizatório, a intensidade, se compararmos com o primitivo, ele é bem mais pobre. Sim. Então, as coisas, o que eu quero dizer com isso? Enquanto havia a naturalidade, em que o prazer era uma consequência, não era mais uma obrigação, né, de autoafirmação ou de autorrealização, porque a mulher ela vai, dentro desta relação, buscando o amor. Em tudo aquilo que se constitui uma fêmea, no sentido, estou preparada a minha ovulação para que eu possa ser fecundada e gerar um filho. Normalmente, seria esse o nosso inconsciente coletivo. Mas o homem, ele vai no sentido de abatê-la. No sentido de volume, no sentido de tamanho, no sentido disso, tudo relacionado às desinformações. Se você perceber que um gorila de 1 tonelada, com um pênis de 3 centímetros, ele consegue fecundar em cima de um galho a fêmea, o homem, com toda essa parafernália, muitas vezes, não preocupado com a sua higienização, não preocupado com a sua atividade física, o sujeito fumante, o sujeito com uma série de outros vícios, ele quer ser potente. E, na verdade, essas pessoas que querem ser potentes e são impotentes, transforma isso, no momento de uma relação sublime e harmoniosa e natural, numa agressão. A culpa sempre é da mulher. Observa que alguns casos de histeria, de não capacidade reprodutiva, era sempre delegado à mulher. O homem nunca passou, nunca era culpado pela relação. A ciência provou o contrário. Assim como hoje a neurociência está preocupada nesse estudo genômico da homem e a mulher, chegou-se à conclusão que a mulher ela colabora com 60% a 70% da genética que passa nos filhos. O homem apenas 30%. Eu, como criador de Nelore que fui, acreditava que a fêmea era 30%, o macho era 100%. Olha que interessante. Observa que as coisas vão mudando de acordo com a ciência. Só que o homem ainda ficou na esteira da perversão, do proibitivo. Ele não avançou no conhecimento dele próprio. Entendeu? A buscar em torno dele essa preparação, antes de tudo, a preservação da espécie. E hoje, antes de tudo, a qualidade da espécie. Isso é fundamental. O Pedro, você acredita... Não podemos simplesmente achar que temos que viver como rato. Esse crescer e reproduzir, dito, ele vem acompanhado de uma responsabilidade que as pessoas hoje não estão levando em consideração. Você acredita que esta busca, tanto por esse tema, pela potência, ela está relacionada muito ao sentido comparativo, do homem se comparar com outro homem, de o homem carregar os seus complexos, não ter passado por esse processo da higienização sexual que o Reich diz, no sentido de tirar esta perversão? Porque é muito interessante, você falou sobre aquela frase agora há pouco, que eu achei bacana, porque eu também separei uma frase do Bento XVI, quando ele escreveu uma encíclica Deus Caritas Est. Olha o que ele diz, citando um trecho. O epicurista Jacende, gracejando, cumprimentava René Descartes com a saudação, ó alma, e Descartes replicava dizendo, ó carne. Mas nem o espírito ama sozinho, nem o corpo. É o homem, é a pessoa que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma.
Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Que beleza, hein? Que inteligência admirável, né? Sim, sim. Às vezes, as pessoas talvez não alcance esta sabedoria, porque ele está numa esfera um pouco acima, e a Sim, linguagem ela fica um pouco eclética, vou dizer assim, e até um sim, pouco sim. erudita, e eu acho muito interessante. Mas eu acredito que a nossa linguagem ela tem que ser a mais simples possível, ela atingir de fato aquele momento em que o indivíduo, com a sua inteligência, possa desenvolvê-la. Porque a impotência é séria. Observa, nós estamos numa situação atual em que nós guindamos em determinados cargos-chave de uma nação pessoas impotentes e que se resulta muitas vezes em tomada de decisões destrutivas, sem nenhuma visão daquilo que pode acontecer no futuro. Sim, sim. Observa que aqueles chamados fortes, aquele sujeito que acreditou nas hordas, acreditou naquela fêmea de 9 meses de gestação, de que ele tinha que proteger e morrer por ela. Né? Sim, Ele tinha que ser forte o tempo todo, porque senão a prole, a espécie, não daria a sua sequência, até de forma distinta, propriamente dito, naquela prevalência da dominação e tudo mais daquele espaço. O homem atual de hoje, ainda preso, não entendeu essa mensagem feminina. sim, sim. Você vê que até no comunismo platônico, ele diz, a mulher é equiparada ao escravo, porque ela tem que ser submissa, ela tem que ser serviçal. Olha que Sim, sim. barato isso. Observa aquilo que a gente tem da nobreza da simbologia, que eu faço uma analogia ao cálice sagrado, né? Sim, Assim como faço uma analogia da abertura do mar. Observa, no sentido dessa travessia, que é toda a simbologia do nascimento, sim, né? sim. As pessoas ainda estão procurando, através da fantasia, da utopia, daquilo que se soma a uma fantasia destrutiva. Não Sim, há aquele amparo na proteção do elemento feminino, o que ela representa de fato na sua constituição. Ela não sim, é sim. apenas aquele objeto, ou aquela serviçal que vai trabalhar em minha casa como empregada ou coisa parecida. Falar Sim, disso sim. parece até muito primitivo, né? Você vai falar hoje, estamos no século XXI, né? Observa, eu diria como o Pondé, é fazer uma live dentro da sua poltrona, sem perceber que existe um mundo em minha volta, com toda a dificuldade possível, não ter nem mais uma janta para ter nesse momento. Fica muito fácil, realmente eu acho que é interessante a colocação dele, porque a gente precisa abrir, expandir um pouco. Meu mundo não sou eu. Sim, Meu sim. mundo é essa coletividade que está em meu entorno. Né? O meu próximo é aquele meu próximo que me completa, e dentro da fala de Bento, se não houver essa fusão, observa, não chega a uma conclusão de um casamento onde se busca a harmonia e a suposta felicidade, entre aspas. Porque o mundo Sim, não é sim. só de felicidades, né? Aquela fala de ontem que você teve com aquela senhora, fabuloso nesse sentido, nessa questão familiar. Essa representação, né, que representa ali o seu ciclo de amizade, enfim, a constelação do qual vocês colocaram de forma muito bem feita, dentro desse conteúdo. Né? E por si só também, observa, não estamos aqui dizendo que sou o homem, quando a gente fala do homem, a gente está falando do homem e da mulher. Sim, sim. Né? Porque o homem, na verdade, ele tem um instrumento hidráulico, porque se ele não tiver uma vida saudável, um coração bom, uma circulação excelente, essa bomba hidráulica, cujo privilégio do homem só ele e alguns têm, porque é alguma coisa que expande em função da próprio sangue, da própria condição da circulação, esse sujeito, se não tiver saudável, ele simplesmente vai cessar a sua vida em pouco tempo, porque ele Sim, não vai saber utilizar esse instrumento do qual ele foi dotado e que ele tem um esforço muito grande para chegar lá. Enquanto a mulher é receptiva, ela está sempre preparada para aquela situação, porque ela faz parte do seu ciclo, ela tem todas as suas fases, que o homem não tem.
E muitas vezes sim, não tem noção desse significado. O que significa essa renovação uterina, essa condição da ovulação. A mulher tem sim, tantos ovos conforme ela vai procriar. O homem precisa de milhões. Observe. Aí vem aquele sábio e diz: não, mas o esperma, aquele esperma que vai chegar lá é o grande saber, que ele sabe aonde fica aquela pedra em que ele diz: abre-te, sésamo. Mentira! É ela que escolhe. É ela que decide essa abertura antes de tudo. sim. Os demais, no esforço concentrado, vão para essa guerra para que um soldado chegue lá, ou mais, dependendo da situação. Sim, sim, com certeza. Você viu que interessante? Como muda a figura de linguagem? Ô Pedro, Não dentro desse só. tema também, e dentro também desse tema que você está falando, né, você já pontuou lá atrás, dentro dessa questão da impotência, a ansiedade ali é um dos principais motivos que colabora nesse contexto. E a ansiedade ela está muito ligada à questão das fobias, das perdas, afastamento de pessoas, medo de que algo negativo possa acontecer, medo de animais, ou seja, coisas que a pessoa vai trazendo, medo de ser humilhado, de ser envergonhado. E o choro e a raiva também são manifestações deste estado de ansiedade. Então, assim, pelo que a gente está falando, conversando, você está partilhando um pouco, então é mais uma questão mesmo do despreparo. Você acredita que essa questão da impotência está ligada? É o A educa... despreparo que o homem vai tendo na sua história, na sua vida, e que quando ele chega lá na vida adulta, no casamento, ele se sente inseguro porque às vezes ele não teve bases concretas de yeah. educação, né? Educação, eu digo, não apenas na educação do saber, do conhecimento, mas da educação da vida, dos valores, daquilo que realmente é o ser humano. A educação como um todo. A gente percebe que nós estamos falando aqui e não estamos considerando as culturas, né? Cada Sim, um dentro da sua cultura. Nós estamos falando da nossa cultura, disso que a gente sente como termômetro desse despreparo que as pessoas têm em relação a esse acasalamento. Né? Tem alguns autores que dizem: o casamento já leva o sujeito à impotência, sim, mas não o acasalamento. Observa que a diferença entre aquilo que eu senti uma atração em relação a todos esse conjunto do cio, dos feromônios, enfim, dos hormônios e tudo mais, e aquele que vai com a obrigação de fazer um papel de repetição do papai e da mamãe. sim, Entendeu? Como sim, ele vai repetir o papai e a mamãe, ele vai chegar a um fracasso no casamento. Porque, primeiro, é o seguinte: quem não leva em consideração o cio, o desejo, nesse sentido, ele busca outros objetos que se acabam e se diluem com o tempo, né? Ele vai se decepcionar muito nesta relação. Por quê? Antigamente teve uma geração aí atrás, observa, em que as mulheres tinham o seu biotipo. No Império, por exemplo, as mulheres tinham biotipo. Não paramos para pensar por que as mulheres do biotipo tinham um quadril largo e que lá eles dizia anca larga e tinha um aparelho de seios de vertedouro de leite avolumado. Elas eram escolhidas para que eles pudessem dar os rebentos fortes e bem nutridos e que ela não tivesse problemas na aparição, que pudesse ter algum problema de enrosco ou coisa parecida, porque ela tinha uma dilatação formidável. sim, Então, observa, hoje o conceito mudou. sim. Se você perguntar para algum rapaz, hoje, como é que você escolheu o biotipo da sua amada? Até porque a amada, na verdade, hoje, isso não é nenhuma crítica, ela não se apresenta de forma natural. Há muito Sim, susto no amanhecer, né? Sem maquiagem, sem todos aqueles adereços necessários. Quer dizer, até o próprio cheiro, o cio, foi substituído por perfumes, né? Que muitas vezes não é compatível com o ato, e muitas vezes há o distanciamento, inclusive gerador de impotência. sim, Olha que interessante. O perfume, porque o perfume natural dela foi mascarado. Eu me sim, lembro, minha fase analítica, caso interessante em que a mulher dizia: eu era eternamente apaixonado pelo meu marido. Até hoje.
Mas a hora que ele transpira, eu tenho nojo dele. Observa, olha a fala. Sim, sim. Por quê? Porque ela não sentiu a transpiração daquele macho. Todo aquele processo de aproximação foi sempre feito de forma artificial. É isso que eu estou querendo dizer. O Sim, sim. artificial, muitas vezes, quando ele mostra a coisa natural, há um distanciamento. Me apaixonei pela imagem, pelo estético, mas não me apaixonei pelo macho do qual eu escolhi, no sentido de Sim, ter uma reprodução X, para ter um cruzamento X e assim por diante. Isso ficou lá atrás, ou talvez não foi nem considerado em função, porque muitas vezes o símbolo fálico que ele tem é muito mais importante do que ele. sim, E aí, muitas vezes, o fracasso está aí. sim. Agora, Ô por outro Pedro, dentro lado, desse. Uhum. como é que fica a questão que eu falo do preparo? A educação ela é fundamental, Jesus, porque durante a passagem do tempo você vai envelhecendo e muitas coisas vão acontecendo. Se não houver essa unidade, essa fusão lá da primeira vez, há dissociação quando essa necessidade acontecer. Uhum. Porque não houve essa ligação afetiva, essa ligação que leva à cumplicidade e à proteção. Há um distanciamento, há uma separação. Às vezes por conveniência, às vezes de fato, ou às vezes uma justificativa outra de emprego ou coisa parecida. Tudo isso sublimado para poder Sim, justificar esse distanciamento para não ser julgado socialmente. Antigamente era pior. Né? sim, sim. Antigamente era pior, em determinadas situações. Né? Eu não estou falando isso. Eu estou falando isso de uma visão muito local, muito regional, muito daquilo que representa a nossa cultura paulista e assim por diante. Tem algumas Sim. esferas aí do país que não podemos nem. Esse diálogo teria que ter outra dimensão, um outro propósito, não esse do qual nós estamos aqui Sim. falando. Ô Você Pedro, entendeu? quando dentro da abordagem, por exemplo, quando na teologia, por exemplo, se estuda sobre a questão do amor e da sexualidade, que é um tema muito presente, é muito colocado a diferença entre eros e pornos. Eros Hum, significa aquilo que é da vida, aquilo que é natural, aquilo que é belo, enquanto sim, porno significaria uma deturpação desse sentido de eros. Então, dentro desse sim. contexto que você estava dizendo aí do artificial, que às vezes a mulher não suportava o suor do homem porque talvez ele ia revestido de uma aparência, mas a realidade era outra. Você não acha também que, vamos supor, esse sentimento de impotência hoje tão presente na sociedade, ele está vinculado também a um pouco essas fantasias que são criadas do estilo pornos? A pessoa busca o pornos, a fantasia, mas ela não Sim. vive o eros, ou seja, a força de vida que está no sujeito, a valorização da outra pessoa, a compreensão de quem é o outro, no sentido que você estava dizendo naquela hora, a completude do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. O que você acha sobre isso? Então, Jesus, olha, interessante. Você partiu da escolha do objeto para uma escolha abjeta. Sim, sim. Observa que entre o sujeito e o objeto do qual ele se sente atraído, hoje nós caímos nessa banalidade, em que, diante disso que você falou, o excesso de desinformação, o excesso de promiscuidade no sentido da deformação, inclusive isso atrelado a filmes e algumas colocações fantasiosas de algumas televisões, ela prioriza a aparência do belo. E muitas vezes as pessoas esquecem que esse belo é transitório, né? As pessoas não envelhecem, ela leva um susto diante da abordagem do outro. Observa que a maioria leva um susto, né? Ele não se reconhece como uma pessoa que tem o seu tempo, a sua idade, a sua existência. Hoje eu percebo que as pessoas não têm noção da sua existência. E se não bastasse a perda da existência em relação ao tempo e espaço, ficaram surdos, cegos. Observa que o instrumento que nós sentimos a nossa existência, que são os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, toda essa sensibilidade corporal, ficou relegada a alguma coisa de um valor que não tem nada a ver com essa nossa conversa. Sim.
Está muito distante disso. Daqui a pouco vão achar que nós somos dois ETs conversando sobre alguma coisa de algum reino e de algum outro planeta. Sim, É sim. assim que eu vejo, você entendeu? Hoje a capacidade de manipulação, introjeção através da imagem, da deturpação, do aniquilamento do indivíduo conseguir ter uma vida individual, está muito difícil. A Sim, desinformação e a mídia, ela está, vamos dizer assim, invadindo como uma guerra, destruindo essa capacidade nossa perceptiva. sim, sim. Falamos hoje sobre a percepção. Foi o primeiro neurônio que o Freud detecta ali, a percepção. Depois que ele foi Sim, descobrir os neurônios impermeáveis e permeáveis. Mas ninguém fala sim, sobre a percepção freudiana. sim, Fala-se do contexto da sua sexualidade. O homem que deu um norte e revolucionou em todos os sentidos a sexualidade humana, na sua codificação, na sua forma de levar um humanismo a esses tratamentos, só se lembra daquela perversão. Quando ele falou da sim, sexualidade do bebê em relação à mãe, confundiram com sexo. Quando sim. ele trouxe a imagem sobre aquele conto, o mito, lembre, por favor, deu branco aqui, Complexo de do Édipo? Édipo, isso, ele falava da relação afetiva, percebe? Confundiu-se com desejos ou alguma coisa a mais. E é Sim, interessante, só para a gente dar uma pincelada, homens que buscam a mulher no sentido de uma extensão da mãe e que buscam uma representação da mãe total para substituir através da mulher, este homem também é levado à impotência, porque ele tem aquela culpa do incesto. A cada relação, ele se sente culpado e não consegue terminar o coito, ou muitas vezes a sua completude, por um sentimento de culpa. Aí ele busca um amante. Ele busca uma mulher que possa lhe dar toda a liberdade, porque ali pode. A santa a mãe é proibido. Aí ela é deixada do lado. Ela é abandonada junto com seus filhos e assim por diante. até porque Que daria em uma outra live sobre isso. sim, até porque em alguns relacionamentos, Pedro, acontece muito isso de o esposo enxergar na mulher não a esposa, mas a mãe, ou a esposa enxergar no esposo não o marido, mas o pai, né? Então isso Sim, cria inconscientemente essa questão incestuosa que você está pontuando, né? Até eu achei justamente. uma frase interessante Que no leva à livro, impotência. é isso. O livro Desenvolvimento da Libido e as Organizações Sexuais, no volume 16, o Freud diz assim: não pode haver dúvida de que o complexo de Édipo pode ser considerado uma das mais importantes fontes do sentimento de culpa com que tão frequentemente se atormentam os neuróticos. Ou seja, essa Olha, não resolução desse complexo, né? isso mesmo. Essa questão infantil não resolvida, ela vai Isso. acabando levando para a vida adulta todo um sentimento. O E Pedro, se eu, eu e se eu lhe, e se eu lhe disser, só para complementar, que muitas vezes mães mal resolvidas, em função da escolha errada que fez, ela se utiliza muitas vezes do filho, levando ele à impotência, não deixando com que esse processo se dilua. sim, Olha sim. que interessante. Aí, Olha que interessante. inclusive, ela vê a namoradinha como uma oponente dela e até uma inimiga. Olha que Sim, interessante o despreparo da questão da educação, que a gente falava anteriormente, em função de muitas vezes, quando eu falei lá do berço, já o processo de impotência, como ele vai acontecendo de forma repetitiva em função do despreparo. sim, Sem falar do pai, que é aquela competição em que ele se julga destronado em relação do filho que nasce. sim, Sente-se enciumado porque a dedicação afetiva da mulher passa a ser com o filho e não por ele. Gera ciúmes, inseguranças. Olha que interessante essas sim, psicopatias que vai acontecendo, que vai culminar em quê? Separação, agressão, filhos mal formados, abandonos, doenças e assim por diante. sim. Pedro, na sua opinião, como psicanalista, por que você acha assim que no nosso século atual há essa busca exacerbada, vamos dizer desta maneira,
por esta questão do sexo. Não estou falando de sexualidade agora, do sexo. Você vê assim o número de medicamentos que são desenvolvidos por empresas farmacêuticas a fim de proporcionar, por exemplo, uma ereção mais duradoura. Veja, e são medicamentos não para curar da ereção, para proporcionar momentos. Então, eu até abordava isso um pouco no meu trabalho, quando eu me especializei nesta área. Justamente assim, não existe um medicamento para curar isso, mas existe um paliativo para te dar um prazer naquele momento, depois aquele prazer acaba e você precisa voltar a viver uma dependência daquele certo medicamento. Mas, na sua opinião, como psicanalista, o que levou o nosso século a essa busca tão focada nessa questão do ato sexual em si, da função sexual, e deixar um pouco de viver essa questão mais familiar, mais da importância de ser família, como você dizia há pouco, o tempo passa e lá na frente você vai perceber que você não é mais aquele jovem, e aí, como que vai ficar no final, né? Você vê a antivisão de Freud, não? E de Sim. outros lá atrás. Eu estou citando mais ele pelo fato dele ter sido o grande marco nessa resolução. O desejo. Atualmente, o que mais satisfaz o sujeito de forma pragmática e fugaz é o desejo. Sim. Não importando com quem ou com que, seja o objeto ou qualquer outra que substitui aquele desejo, o medicamento, na verdade, ele veio para suprir uma série de situações de forma orgânica. A essa disfunção pelo excesso do vício, do próprio cigarro, enfim, de bebidas, orgias, enfim, toda essa propalada aventura em que o sujeito, para fugir da sua realidade, se apega. Então, ele vem como aditivo, é como uma muleta, você entendeu? Só que ele perde a sensibilidade. A mulher passa a ser algo... eu não quero ser tão duro na colocação, mas vou só repetir uma fala de uma delas. Eu me sinto um saco de lixo, ou seja, depósito de espermas. Então, observa? É complicado isso, essa situação. Você vê que saiu do foro da sensibilidade humana e fomos para uma construção totalmente destrutiva. E eu vou abordar mais uma... Vou avançar um pouquinho, se me permite, a questão do envelhecimento. Poucas pessoas sabem, e a Flora passa por isso, mas de forma... Deu um probleminha na nossa live, mais um momentinho só, para a gente poder dar continuidade. Deixa eu ver aqui o Pedro, se ele já entrou novamente. Pedro já entrou de novo, só estou aguardando ele aceitar e a gente volta. Perdemos o que eu disse? Caiu a conexão, Pedro. Então, tudo que eu disse perdeu-se. Isso. Até que ponto? O último ponto que você tinha falado era como que a mulher se sentia, né, diante da situação que ela vive ali, diante da pessoa que só a utiliza, né? Eu estava falando justamente da velhice e falei da questão da intermitência urinária e todo o processo, muitas vezes pela forma com que é feito
esse relacionamento a partir da agressão propriamente dita. Eu não vou entrar no âmbito aqui do sadomasoquismo, estou falando de uma condição normal, dentro de uma relação homem-mulher, tá? Sim. Vamos se ater só àquilo que significa o acasalamento ou o casamento, sim, dentro dessa condição que nos leva à impotência. A impotência. Sim. Então, você vê que a impotência não é um curso que vai acontecer no casamento, já vem antes do despreparo durante o casamento, que desemboca nessas falácias, nessas desgraças que estão relatadas e contadas aos cantos. O que eu estava falando, talvez que se perdeu, foi junto à questão da idade, a mulher vai perdendo o desejo e ela vai perdendo a lubrificação vaginal. E esses aditivos comprados em farmácia, não é que eu seja contra isso, muitas vezes é a forma que se usa isso. O homem também vai perdendo a sua libido. Então ele já não usa mais o seu órgão sexual como algo que vai levar ao prazer, mas de uma forma sadomasoquista. Aí ele obriga a mulher a ter a sua relação, ele ressecado, ela mais ressecada ainda, aí vem os aditivos, não vou entrar no detalhe, mas observa, ela sai sangrando, com dores profundas, e que passa a semana todinha naquela fase depressiva, e o medo de que o incômodo, essa palavra é muito usada, o incômodo aconteça como se fosse um abatedouro. Não há o respeito por esse vaso sagrado, em Sim. que ela representa, na questão reprodutiva, ela passa a ser um objeto de uso, e massacrada, muitas vezes sacrificada, e muitas vezes substituída por alguma coisa mais nova, que vai me levar a uma autoafirmação perante a sociedade, para esconder justamente a minha impotência. Aí nós vamos cair no campo da hipocrisia. Sim. O Pedro, então, uma coisa também que está dentro desse campo da impotência é a questão da desesperança, né? Porque a desesperança ela conduz a pessoa para a depressão, para a ansiedade, né? Sentimentos negativos que vão ocupando a mente da pessoa nesse processo. E também, assim, a desesperança ela tem muitos inícios assim, com distúrbios emocionais, né? A pessoa vai desistindo de si mesma, vê até a mesma relação que ela está envolvida do matrimônio de uma maneira totalmente negativa, começa a criticar o parceiro, a parceira, né? Então, em alguns casos, assim, até pessoas que chegaram num ponto, assim, de se sentirem tão mal, desesperançosas, entraram nesse processo de se sentirem impotentes diante da vida, de perder o seu valor, que às vezes até busca o suicídio, né? Então, assim, esse sentimento do fracasso, né? Então, a gente percebe, assim, que a impotência, ela está para além dessa questão do ato sexual, né? Ela é uma coisa que está justamente transcende, né? Então, isso que muitas vezes a pessoa não percebe. Então, é aquilo que eu falava um pouco atrás. Buscar ajuda psicológica de um médico, isso não é você se sentir fraco. Porque, veja, a fraqueza também faz parte da vida. Nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar alegre. Há dias que nós acordamos tristes. Da mesma forma também funciona essa questão da impotência emocionalmente falando, né? A gente precisa reconhecer que é necessário, às vezes, a gente buscar um auxílio para curar essa energia que o Freud fala, talvez libidinal, para além da dimensão do sexo aí, mas no sentido de ter a alegria da realização de viver, né? Eu diria que a impotência emocional ela é muito maior do que a orgânica. Sim. Observa, você tem algum problema orgânico, você vai ao médico, ele vai ter o seu medicamento, dentro da questão evolutiva dos medicamentos que surgem assim por diante, mas a questão emocional, muitas vezes, nem o medicamento resolve. Sim. Há muitos fracassos nesses caminhos que a falta de preparo da pessoa, seja da esposa ou do marido, nessa desinformação, muitas vezes há uma cisão nesse relacionamento desnecessário em função do não saber, justamente pelo fato da ignorância e os tabus criados e o distanciamento que as mães muitas vezes têm dos filhos. Sim. E hoje, por mais moderno que seja, observa, os filhos não têm mais aquele contato diário com a mãe. Hoje ela saiu para a competição. Ela se distanciou, ela colocou, às vezes, na mão de terceiros a educação dessa criança.
né? E muitas vezes terceiros que não têm essa capacidade educacional para lidar com tudo isso que nós falamos. Sim, sim. Observa, a educação é muito maior do que simplesmente ensinar a ler e escrever. As Sim, escolas, sim. elas teriam que ter, aí vai uma observação, uma crítica, uma equipe Sim, multidisciplinar em todos os sentidos, desde esse amparo que a pessoa não tem em casa e que possa completar com profissionais que tenham capacidade e conhecimento para esse trato diário. Porque, de uma sim, forma ou de sim. outra, interfere também naquele aprendizado, né? Com certeza. E eu vejo assim também, né, Pedro? Essa questão da impotência nesse universo atual, nesse século que vivemos, é justamente assim uma pressão muito grande também que as mídias exercem sobre as pessoas. Eu me recordo agora de um livro do Augusto Cury que ele escreveu, A Ditadura da Beleza. Parece que se impõem certos critérios e se você não se adequa àqueles critérios, então você está fora da normalidade. Então eu percebo assim também que o homem com esta fixação por esta questão fálica sobre o funcionamento do próprio órgão, às vezes também eu digo assim, está dentro desse padrão que é colocado justamente por uma indústria, sei lá, de mídias, que faz com que a pessoa tenha que buscar aquilo, porque se ela não tiver aquilo, ela não vai ser feliz, como se fosse um produto, né? Cada hora lança um celular. Se eu não tenho esse último celular de última geração, então eu estou fora de moda. Então, parece que um pouco também esta questão da impotência está ligada também a essas grandes Sim. mídias de comunicação, né? Observa, estão substituindo a capacidade de desenvolvimento da inteligência por um apêndice. Sim. Essa é a questão. Você entendeu? Agora, um exemplo claro de impotência é a nossa situação atual, pela desinformação. Estamos hoje todos impotentes, com medo, imposto por uma comunicação muitas vezes confusa e interesseira, e cada um está, Sim. vou dizer, impotente, não podendo fazer nada daquilo que era costumeiro, porque houve uma imposição. Um castrador, vamos colocar Sim. assim, maior, Sim. com uma série de situações de poder, ele levou, estou colocando no singular, tá? A um aprisionamento dentro do seu confinamento, com proibições, como se fosse uma Sim. guerra, simplesmente pelo fato de tudo aquilo que foi desviado, tudo aquilo que não foi destinado à educação e à saúde, para justificar a falta de leitos. Então, observa que essa impotência da gente não poder ter essa manifestação, essa capacidade que nos impõe através de uma situação eleitoral ou coisa parecida, a colocar figurinhas carimbadas e você não tem outra solução. Isso é Sim. impotência. Sim, sim. Observa? Então, as impotências muitas vezes são colocadas como meio também de controle social. Sim, sim. Né? Então, é muito amplo essa questão. É aquela Sim, sim. criança, por exemplo, que nasceu em uma favela, por exemplo, mas tem um potencial enorme que pode ser desenvolvido e gostaria de ser médico, e o Sim, sim. Estado, que devia estar dando esse amparo com todo o recurso que tem para essa criança chegar a ser médico, cria uma impotência. Aí ele se volta àquilo que ele mais queria, se apoia num símbolo fálico de poder, que é o revólver ou qualquer coisa, e vai sair para a marginalidade. Quando eu digo favela, eu estou dizendo uma questão onde a pobreza e a ascensão social é mais difícil. Mas isso também ocorre em condomínios fechados, tá? Às Claro. vezes por decisões particulares. Não é uma questão de colocar sempre uma situação de periferia, no sentido de colocar a margem da sociedade, tirando esse exemplo. Não é por aí. Porque a Pedro, inteligência, ela não tem classe social. nossa live vai terminar em 10 segundos. Qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal? Eu tinha aqui uma mensagem que eu escrevi